palavra de Deus diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses, que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que tenha eu trabalhado em vão para convosco. Oremos. Deus, tua palavra foi lida, Senhor, está em consideração, pedimos a teu Santo Espírito que habita em nós para nos dar iluminação para a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se eu perguntasse para vocês, quem são as pessoas que tentam se justificar, quem são as pessoas que por meio da própria atitude tentam conquistar um lugar de destaque, tentam buscar aos olhos dos outros, aos olhos de Deus, a justificação? Quem que vocês conseguiriam ver? Certa vez um pastor chamado Tim Keller, que já faleceu, ele era pastor nos Estados Unidos, e ele citou em um dos seus sermões uma entrevista que a cantora Madonna deu para a revista Vogue. E essa revista dizia assim, como ela se motivava para ser uma artista de renome internacional. E ela respondeu, a minha motivação na vida vem do medo de ser medíocre. Isso está sempre me pressionando. Supero um momento de mediocridade e descubro como um ser humano especial. Mas depois sinto que ainda sou medíocre e desinteressante, a menos que eu faça outra coisa. Porque mesmo tendo me tornado alguém, ainda preciso provar que eu sou alguém. A minha luta nunca acabou e acho que nunca acabará. Vocês conseguem perceber o nível de escravidão dessa mulher? Ela diz assim, porque mesmo tendo me tornado alguém, ainda preciso provar que eu sou alguém. Então ela continua tendo o quê? Que provar que ela é alguém. É uma escravidão grande, porque nunca ela vai estar satisfeita, nunca ela vai estar plena. Vocês percebem que o futuro de alguém que pensa assim é terrível? Por quê? Porque você pode, durante alguns anos, você pode manter o seu corpo em forma, pode manter seu corpo alinhado, tudo bem, mas depois você pode dançar, como a Madonna, né, que é uma artista que atravessou gerações, dançou por muitos tempos, mas depois de um tempo você não vai conseguir mais dançar do jeito que você dançava. Você não vai conseguir mais manter o seu corpo como era. Coluna vai travar, vai sentir uma dor aqui, uma ali. Por algum tempo é possível ser lembrado como uma artista de renome. E depois de um tempo, uma outra pessoa vai ser a artista de renome que vai ocupar aquele lugar que era dela. De maneira que o futuro de alguém que pensa assim vai ser o quê? Frustração e mediocridade. Eu sou medíocre, a não ser que eu faça alguma coisa especial, é a frase dela. E essa pessoa vai chegar ao fim e vai falar, eu perdi, eu sou medíocre, tem muito mais pessoas, muito mais gente especial do que eu hoje. Eu não consigo mais me destacar. Então, quando ela tenta se justificar, baseado no que ela faz, ela vai sofrer no final. E essa pessoa vai chegar a uma frustração terrível. E esse é o padrão do ser humano. O ser humano tenta se levantar a si mesmo puxando os próprios cadarços do tênis. Ele tenta subir.
padrão do ser humano é tentar provar que ele é especial de alguma forma. Fazemos isso com a carreira profissional. Nós nos vislumbramos na nossa carreira, projetando uma carreira de excelência profissional. E aí, um sucesso absoluto. E aí, quando você chega na meia-idade, você percebe o quê? Eu não sou tanto o sucesso que eu almejava. Eu não sou tão absoluto quanto eu estava planejando. Então, você se vê como alguém que não deu certo, quando você compara com os sonhos que você tinha, quando você começou a sua carreira. Você vê que você não atingiu. Você vê que a autojustificação é uma coisa que não dá certo, que não vai dar certo. Nós vamos sempre perder a batalha para a autojustificação. Outros querem se autojustificar com uma família perfeita. Outros querem com um sucesso financeiro. Outros querem saber de todas as coisas. Vocês já conheceram gente que sabe de todas as coisas, né? Ele nem estudou para aquilo, mas ele sempre vai ter uma opinião para dar de alguma coisa, mesmo que ele não tenha estudado sobre o assunto. Ele sempre tem a opinião dele. Seja na área de ciência, seja na área da notícia, o que for. Essa pessoa acha que ela tem que saber de tudo. Por quê? Porque ela precisa se sentir valiosa, valorizada pelos outros. E se todo mundo gostar de mim, eu vou ser uma pessoa de sucesso. E assim todos nós temos o sistema nosso de autojustificação, tentando nos superar. Sistemas que nós desenvolvemos para comprovar o nosso valor, para comprovar a nossa existência. O problema é que todos esses sistemas vão estar fadados ao fracasso. Todos eles. Eu pergunto para os irmãos, qual que é a sua escravidão? O que tem te escravizado? O que tem feito você buscar essa autojustificação? O que é que você tem feito para se justificar? Para justificar a sua existência no mundo, para provar que você é especial, que você é diferente, que você não é todo mundo? Ou o que você tem feito para conquistar a sua própria identidade de valor? O que vocês têm feito? E aí, vem para vocês o Evangelho, o Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. O Evangelho é a única solução para esse problema do ser humano. Por quê? O Evangelho é a verdade que nós podemos nos assumir como o quê? Como um fracasso. E por outro lado, esse mesmo Evangelho é aquele que, por meio da nossa união com Cristo, mostra que nós temos o quê? Uma identidade recebida. E essa identidade recebida vem não somente com uma etiqueta colocada no nosso peito como uma transformação de nossa identidade, mas mais profunda. E nós, de fato, o quê? Nos tornamos uma outra pessoa. Isso é um fato. Nós nos tornamos uma pessoa valorosa, uma pessoa de caráter. E mais do que isso, uma pessoa transformada pela graça de Deus. O nosso texto de hoje, ele fala sobre o que estava acontecendo lá na Galácia. Depois de terem conhecido o verdadeiro Evangelho, eles voltando para a escravidão, e então Paulo vai falar sobre o momento antes da conversão, o momento que eles estavam vivendo, né, na conversão deles, tá? E vai falar o momento atual que eles estavam vivendo, que era o momento de tentação à desconversão, a voltar. Tudo que eles tinham aprendido, eles estavam deixando de lado. E uma volta para caminhos anteriores, tentarem se auto-justificarem pelos próprios esforços. E o texto começa assim, deixa sua Bíblia aberta. Eu vou ler agora na versão Nova Almeida atualizada, mas os irmãos vão conseguir acompanhar. Digo, porém, o seguinte, versículo 1, durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Então aqui é uma declaração bem simples, meus irmãos. Por quê? O servo está lá em casa, trabalha, muitas vezes administra os bens do seu senhor, mas ele não tem poder de decisão sobre essas coisas. Então uma criança, o filho do dono, ele está lá, ele vive lá, mas ele ainda é pequeno, ele está numa situação que ele não consegue administrar ainda os bens daquele senhor, e isso, ele precisa de um tutor, de um cuidador, e ele não tem condição nenhuma aqui, não há nenhuma novidade, é isso que Paulo está falando. E ele está trazendo à memória aqui dos Gálatas
uma situação que para eles era comum ali na Galácia. Tá? Eles estão acostumados com o Império Romano, que funcionava dessa forma, naquela região. Então ele continua, versículo 2, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo pai. Então ele diz aqui, esse pai sabe a hora que esse filho vai poder assumir a herança dele. A hora desse herdeiro colocar a mão nas coisas, a hora que ele tiver capacidade, condições. Então, até isso ele nomeia tutores para cuidar desse filho, administradores, mordomos. A palavra que é oikonomos, que nós podemos trazer aqui, da onde surge a palavra economista, tá? Que a gente conhece nos dias de hoje, da onde surge a palavra mordomo, da onde surge a palavra tutor, vem dessa palavra aqui no grego, oikonomos, aquele que cuida, aquele que legisla na casa, oikos é casa, então aquele que cuida dentro da casa. Então esse filho está sobre os tutores, tá? E aquele que está sendo administrado, nesse sentido, esse mordomo tem mais autoridade que os herdeiros, e ele continua não sendo dono. Todos nós estávamos debaixo da lei, todos nós estávamos debaixo da pedagoga. Eu acredito que vocês viram na semana passada. A lei servia como pedagoga para nós. Embora todos já fossem filhos de Deus, mas era como se fossem filhos menores, que não tinham direito à herança ainda. Não tinham a idade, não estavam prontos. Então, você era igual ao escravo, porque você vive lá, você é o herdeiro, mas você ainda não usufrui daquilo que é do seu pai. E é essa situação do judeu sem Cristo. Ele é como se fosse um escravo ainda, sem Jesus, tá? Ainda que seja filho e senhor de tudo. Quem será, quem são, o que Paulo está querendo explicar nesse termo, né, administradores aqui? Ele fala assim também nós, quando éramos menores, versículo 3, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Aqui a gente falaria assim, né, em São Carlos, quando nós éramos de menor, né, alguns iriam dizer. Alguns diriam, então quando nós éramos menores de idade, quando nós não tínhamos ainda a idade alcançada, a maturidade, foi então que veio Cristo. E nós estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. E essa palavrinha rudimentos, ela é difícil de tradução. E ela, no grego ela fala estoiquia. Estoiquia. O que significa isso? Eu acho que a melhor tradução para rudimentos, como está na nossa Bíblia, seria, eu acho que está na NVI, a melhor tradução para essa palavra. Nós estamos escravizados aos princípios elementares do mundo. O que Paulo está falando aqui? Paulo está falando a respeito dos judeus, porque antes de Cristo, eles eram como escravos. Eles eram como escravos sem Cristo. Os judeus são como escravos, escravos da lei e dos tutores. E, embora sendo filhos, eles não são tratados como filhos, porque Cristo ainda não tinha aparecido na história. Já com o grego, com o gentil, era diferente. Tanto o passado do gentil é diferente do passado do judeu. Por quê? Paulo fala sobre o passado do gentil no versículo 8, meus irmãos. Ele diz assim, mas no passado, quando não conheciam a Deus, aí ele fala assim, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Perceba a mudança aqui do pronome, né? Nos 3 primeiros versículos, Paulo fala nós. E agora aqui no versículo 8 ele fala vocês, tá? Essa mudança, o que ele está dizendo? É entre os judeus e os gentios. Porque Paulo, quando fala nós, ele está se classificando como um dos judeus, tá? E agora, quando ele fala gentios, ele fala vocês gentios, aqueles que foram convertidos depois da pregação do Evangelho. Qual é a situação de qualquer gentil que ainda não tem Jesus, meus irmãos? O gentil é aquele que vive ao mundo aí, que não conheceu a Cristo, e é uma das coisas mais tristes que tem, meus irmãos. Por quê? A respeito da vida do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é uma pessoa que ainda não conhece Jesus, a pessoa ainda que não teve uma experiência genuína espiritualmente com Cristo. E essa experiência de conversão, essa experiência onde o Espírito Santo habita na vida dele. Ele não teve isso ainda.
O que é essa pessoa? Essa pessoa é uma escrava dos elementos rudimentares, dos elementos da terra. É uma escrava de deuses que não são deuses. Essa é a situação da cantora Madonna, citada pelo Tim Keller, onde ele menciona ela, uma escravidão terrível. Só que Tim Keller fala assim, ela pelo menos tinha consciência do que ela estava vivendo. A maioria das pessoas não tem essa consciência que a Madonna tinha. Vive desse jeito, mas não faz ideia do que tinha. Ela sabia, era consciente. Nós não. Escravos de deuses que não são deuses. Os gregos, meus irmãos, eles acreditavam, não só os gregos, mas todas as culturas antigas acreditavam que haviam poderes por trás da natureza, né, dos elementos naturais, ou desses rudimentos que o texto traduz como rudimentos do mundo, ou princípios elementares do mundo, tá? Dependendo da sua versão. Então, por isso que a gente ouve falar do Deus Sol, Deus Chuva, você ouve falar de Baal, Astarote, de Zeus, de Júpiter. Eles atribuem a esses elementos da natureza a divindade. Então, por isso que é importantíssimo, sabe aquele episódio de Elias com os profetas de Baal, onde Elias está lá jogando contra, né? Ele está jogando no time de fora, está jogando no campo de fora, está lá e Baal jogando contra o Senhor. Então, o que Baal precisava fazer? Baal, que era o Deus do fogo, precisava só mandar uma faísca lá para aquele fogo. Mas ele não faz por quê? Porque ele não é um Deus. Ele não é um Deus, por isso que não consegue, por isso que Elias obtém êxito sobre os 400 profetas de Baal. Porque ele serve ao Deus verdadeiro. Então é interessante quando a gente tem essa compreensão e aí a gente vê o episódio de Elias. Eu acho que foi suficiente para os irmãos compreenderem o que eu estou dizendo aqui, tá? E rudimentos do mundo se refere então aos poderes espirituais, meus irmãos. E aqui ele está dizendo que os gentis estavam sobre a escravidão desses elementos, dessas coisas. Assim também quando éramos crianças, estávamos sob a escravidão dos princípios elementares do mundo. Basicamente o que Paulo está dizendo aqui é que esses espíritos queridos pelos gregos, pelos antigos, sendo espíritos por trás dos elementos, eram adorados como deuses. Zeus, Baal, qualquer outro deus. No fundo, eram demônios. Eram espíritos maus, espíritos malignos. Mas aí, houve uma grande mudança. Versículo 4. O versículo 4, a tradução da Nova Almeida atualizada traz mas na nossa tradução não tem esse mas no versículo 4. Diz assim, vindo porém, na Nova Almeida diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando chegou o tempo determinado pelo Pai, o dono de tudo, ele enviou o seu Filho. Ele acabou de dizer agora há pouco, está na hora, esse é o momento do Filho passar a ser o herdeiro. Então, ele retira os cuidadores, retira os tutores, retira a lei que nos escravizava, e esse momento foi que Cristo apareceu na história. Deus havia preparado o cenário para Cristo, e na plenitude do tempo. E é interessante você observar, ele envia o seu Filho, não foi criado um filho, ele envia aquele filho que já existia, coeterno com ele desde a criação, de toda a eternidade, desde toda a eternidade, coeterno, estava lá. Ele envia esse filho que já existia. E o texto menciona, nascido de mulher, nascido sob a lei. E aí nós vemos o milagre, o absurdo que é, nasceu da Virgem, concebido por obra do Espírito Santo, sob a lei, e viveu sem pecado algum, sem nenhum pecado. E por isso que ele pôde ser aquele que expiou os nossos pecados, porque ele viveu. E o que Deus está fazendo aqui? Deus não está fazendo nada mais do que cumprir uma promessa do dia que o pecado entrou no mundo. Quando ele diz lá em Gênesis 3,15, que
do descendente da mulher, da semente da mulher, nasceria aquele que pisaria, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Serpente, Satanás, serpente, o príncipe das potestades, o líder dos princípios elementares ou dos rudimentos do mundo. É isso que ele está falando aqui. Ele esmagaria a cabeça de Satanás. Ou seja, a nossa vida sem Cristo é sempre uma vida de escravidão. E o gentil não tinha acesso à palavra de Deus, ele era um escravo de deuses que não eram deuses. A situação então de alguém que não conhece a Cristo é sempre uma situação de escravidão, meus irmãos. Agora, Jesus Cristo se coloca debaixo o quê? Dos pés, os rudimentos do mundo. Queridos, então imagina assim, é muito triste, mas o ímpio é aquela pessoa legal que você conhece lá no trabalho, mas ele está sem Cristo. Ele está servindo deuses que não são Deus. Ele está servindo a espíritos malignos. Ele não está servindo ao Deus Criador. Aquele cara, gente boa, legal. Aquele seu parente, está distante, não conhece Cristo ainda. Esse é o ímpio. Aquele que não teve um contato espiritual, uma genuína experiência espiritual com Jesus. Meus irmãos, a lei condena e alguém faz o uso nocivo dessa lei contra nós, né? O escrito de dívida era como pegasse uma lista lá, deixa eu ver o fulano aqui. Ah, tem isso, tem isso, tem isso. E aí nós temos o que? Cristo veio para desfazer exatamente isso. Quando você lê lá em Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 10, você vai ver que Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que ele fez? Ele o encravou na cruz. Então, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque Cristo pagou por nós, para aquele que confia nele. A finalidade do que Cristo faz está onde? No versículo 5, meus irmãos. Está lá no versículo 5. Ele foi o quê? Resgatar, ele foi nos resgatar, meus irmãos. Ele foi nos resgatar. O que é resgatar? É comprar de volta. Você compra de volta o escravo e assina a alforria dele, da liberdade. Será que esse resgate foi para quê? Para que nós vivamos do jeito que der na nossa cabeça? Não, irmãos. Esse foi um resgate a fim de que nós o quê? Recebêssemos a adoção de filhos. A adoção de filhos. Eu te comprei como escravo. A partir de agora, você é meu filho. Eu te libertei. Meu nome está sobre você. Minha honra está sobre você. Os meus direitos estão sobre você. Tudo que eu tenho passa a ser teu. Você é herdeiro. E isso que Cristo fez, a dívida que Cristo pagou por nós, foi para Deus. Ele pagou para o proprietário. A dívida, ele não pagou para homens, ele pagou para Deus essa dívida, o dono de todas as coisas. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também é herdeiro por Deus. E a terceira bênção que ele traz nesse texto é que por nós sermos herdeiros, a gente recebe o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito que habita o Filho de Deus habita nós. O crente é tomado por um senso glorioso de identidade. Agora eu sou filho do Altíssimo. Eu tenho um amigo estrangeiro que ele chama quase todo mundo, todo crente, o príncipe. Ele chama quase todo mundo de príncipe. Eu falei, mas por que você está chamando de príncipe? Você não é filho do rei? É isso, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos herdeiros desse reino, dessas bênçãos maravilhosas que nos acompanham nessa união mística com Cristo. E o Espírito que está dentro do crente clama, Abba, Pai. Abba, querido, Senhor, meu Pai. Então agora nós também somos filhos. Paulo então conclui, mostrando mais uma bênção que nós temos. Assim vocês já não é escravo, porque escravo vive com medo, escravo vive com temor, vive querendo fugir, porque ser escravo não é bom. Ser escravo não é bom. E ele continua aqui no versículo 9.
Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos, fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Meus irmãos, é a mesma coisa que alguém, o pastor de vocês, né, chegasse e falar: vocês entenderam o Evangelho, vocês fizeram profissão de fé, vocês compreenderam o que Cristo fez na vida de vocês. Como é que vocês estão abandonando isso que Cristo fez, essa liberdade que Ele deu para vocês, para voltar para uma vida de escravidão, para voltar para uma vida onde você vai ter que seguir regrinhas, senão você não vai ser salvo? É isso que Ele está dizendo. O que é triste aqui é que os Gálatas tinham entendido isso e de alguma medida estava voltando para a escravidão, voltando para isso. Como é que, tendo recebido essa liberdade, eles voltam? E aí, versículo 10, vocês guardam dias, meses, tempos, anos, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Eles voltaram para aquelas regras do Antigo Testamento, circuncisão, as festas judaicas, a guarda do sábado. E tem muita igreja tentando fazer isso ainda, tentando transformar, restaurar festas judaicas, trazer tabernáculo para dentro da igreja. Não faz sentido quando nós temos a liberdade em Cristo. Essas coisas ficaram para trás. Essas coisas serviram como pedagoga nossa para nos ensinar que sem Cristo nós estávamos condenados porque nós não conseguimos cumpri-las. Paulo fala: vocês estão querendo voltar para a escravidão. É fácil a gente começar a andar com Deus por meio da graça e de repente falar: não é possível que é só isso. Não é possível que é só assim. Não, eu tenho que fazer alguma coisa. Não. Eu tenho que contribuir para a minha salvação. E cada vez a gente quer ser Deus. A gente quer contribuir para a nossa salvação sendo o lugar de Deus. Mas Deus já pagou através de Cristo. Ele enviou o seu Filho para dar essa liberdade para nós. Essa nova identidade. Olha o que o Paulo disse: eu receio que meu trabalho por vocês tenha sido em vão. E se você é tomado por um senso de: eu preciso conquistar, eu preciso confirmar o meu valor, eu preciso conquistar o meu valor, eu preciso ter por um senso de gratidão, eu já sou filho, mas agora eu quero viver, para a glória de Deus, então toma cuidado. Toma cuidado. Por quê? Porque você está vivendo como os Gálatas. Havia entendido o Evangelho, havia compreendido a liberdade que Cristo deu e voltou aos rudimentos. Voltou ao estoiqueia, como a gente fala, os princípios elementares do mundo. E aí você vai passar a servir deuses que não são Deus. Você vai ser escravo da sua autojustificação. E isso não só acontece, meus irmãos, na área da lei de Deus. Todos nós, seres humanos, tentamos justificar de alguma forma, Alguns querem conquistar tudo e todos. Eu quero ser amigo de todo mundo, senão eu não sou feliz. Eu quero ser a pessoa mais importante. Eu quero demonstrar isso com os meus títulos acadêmicos. Eu quero ser a pessoa com o corpo esbelto. Então, agora a academia vai ser meu foco e eu vou lutar por isso. Eu quero me justificar de alguma forma. E aí você cria aquilo que você quer se justificar. Enquanto Cristo nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para nos dar o quê? Uma nova identidade. De graça. É o convite que a gente assuma essa nova identidade. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente aplicar e concluir esse sermão, meus irmãos. Você, quando você olha para a sua vida, você detecta algum tipo de escravidão? Algum tipo de libertação? Você consegue ver? Como esses exemplos que foi dado, como o exemplo da cantora Madonna. Você consegue ver na sua vida? Quando aconteceu o seu encontro com Cristo, que te deu liberdade verdadeira, você já teve um encontro verdadeiro com Cristo? Você vivia em algum tipo de escravidão? Escravidão da lei? Escravidão de demônios? Você já viveu algum tipo de escravidão? O que tem te levado para longe de Cristo?
que você tem feito para se portar como escravo, embora não mais escravo? O que você tem feito que tem o afastado de Cristo? Queridos, nós recebemos uma nova identidade que poderíamos ter. Filhos de Deus, habilitados pelo Espírito Santo, amados pelo Rei dos Reis. Amados pelo Filho, nosso irmão mais velho, o nosso irmão. Nós somos filhos adotivos, co-herdeiros com Cristo. Você curte essa identidade já? Você entende isso na sua vida? Você tem se alegrado nessa nova identidade? Você tem vivido essa vida sobrenatural de Cristo na sua vida, em você, por meio do Espírito, para a glória de Deus? Se você não tem, procure usufruir desse chamado que Deus tem dado para a sua vida. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus te dê graça, que o Santo Espírito aplique essa palavra no seu coração.